Bom dia, senhoras e senhores. Vamos fazer o início da nossa reunião extraordinária deliberativa de 2022. É a nossa 20ª reunião extraordinária deliberativa, composta de 13 pontos de pauta. São pontos rápidos. Eu só gostaria de submeter aos diretores. Nós temos no início do item 1 até o item 5, a situação de votos de tutela de liberação de veículos. Antes do item 2 ao 5, então vamos esperar, quando chegar na hora a gente trata. Temos, só gostaria de uma questão, então, não protocolar, como sempre faço, devido a termos saído de uma reunião e o nosso tempo ser curto, gostaria de só dar um bom dia e iniciarmos diretamente. Sim, é esse item que eu ia tratar, né, doutor Noril, o item 2 a 5 nós tratarmos de forma conjunta, né, no bom sentido, sem necessidade de leitura de relatório e voto, só pequena explanação de cada diretor na sua ordem, e a gente votaria. Faria a leitura deles sem problema, e no devido tempo cada um entraria. É que no item 1 nós temos uma decisão monocrática, e aí eu gostaria de submeter ao diretor Paulo para que fizesse a devida ciência para a diretoria. Diretor Paulo, o senhor nos ouve? Que aí já partimos diretamente para a sua decisão monocrática no item 1, que trata-se do AGER PRO 2022-02377, HGL, Transporte Limitada, ME. O assunto é auto de apreensão 1995. Existe uma decisão reguladora monocrática de número 186/2022. A pauta solicitada pelo senhor, e eu passo a palavra. Dá uma ligada para ele. Bom dia, presidente, senhoras e senhores. Presidente, eu estava aqui aguardando o início da reunião, eu vi que houve um pequeno atraso, e aí o senhor começou a falar e eu acabei me perdendo em relação aos questionamentos que o senhor colocou. Não, estamos, na verdade, Pudesse no item... repetir, Sim, por gentileza, porque eu vi uma questão, parece-me, de ordem que o senhor colocou com relação à apreciação dos processos em massa, e com relação à anulação também de um para que eu dê conhecimento com relação ao item 1 de pauta, né? Isso, existe um pedido do Tornoril em chat, em colocar-se os votos, os itens de 2 a 5, que são liberação de veículo, e todos são de cunho de tutela, para a gente votar em massa. E existe o seu ponto, que é o item 1. Podemos já definir quanto ao item 2 ou 5, ou seguir o item 1 e no devido momento passarmos para decisão. Eu tinha passado a palavra para o senhor para fazer as tratativas do item 1. Não, tranquilo. Aí o colegiado que estabelece. Se o senhor quiser que siga o rito normal, presidente, eu posso fazer a leitura Não, o senhor... da decisão monocrática, não tem problema não. Para dar conhecimento ao colegiado, conforme estabelece aí a Vamos fazer o resolução seguinte, o senhor quer incluir o item 1, embora não seja de tutela, né? É uma decisão monocrática, com a dispensa de relatório e voto, que daí eu já trato agora. Não, presidente, eu não vejo, porque isso aí é para dar conhecimento, né? Sim, então o senhor gostaria de ler, é isso? O senhor não quer dispensar ou quer dispensar de leitura? Não, eu não requisitei isso, então eu dou conhecimento formal mesmo ao colegiado, presidente. Tá, o que preferir, tá? E aí, na sequência, nós já falamos sobre o item 2 a 5, então, que eu voto tutela. A palavra está com o senhor. Deixa eu projetar aqui, presidente, a decisão. Tranquilo.
Pois bem, trata-se de um auto de apreensão ele foi lavrado em 13 de setembro de 2022 pela fiscalização da AGER, tendo em vista o auto de apreensão 1995, com base no artigo 57, inciso 1º, a linha C da Lei Complementar 432, com a seguinte observação: utilização de veículo não cadastrado em sua titularidade. A AGER possui o prazo regimental de 30 dias para notificar o autuado, segundo disposto na Lei Complementar, no artigo 62 da Lei Complementar 432, sendo enviado o termo de notificação 11.300 por meio do ofício 1978 da Superintendência Reguladora de Transporte Rodoviário, via correio eletrônico, 14 de setembro. O autuado possui o prazo de 15 dias para se manifestar, conforme artigo 65 da Lei 7.692, combinado com o artigo 4º da Resolução 02/2009 da AGER. O mesmo apresentou a defesa tempestiva, foi juntado aí cópia do seguinte documento: ata da 20ª reunião de alinhamento da DEC, realizada no dia 27, 28 e 31 de 2021, cópia do Diário Oficial, as folhas 23 a 25, onde constava a ata da 35ª reunião extraordinária, realizada em 1 de julho de 2021. Em 16 de setembro, por meio do controle de despacho 036 de 2022, foi designado como relator do pedido de liberação de veículos o diretor regulador de Energia, Ferrovia e Saneamento, Dr. Wilber Noreu Rara, as folhas 36 a 39. Em 19 de setembro, o relator Wilber Noreu proferiu voto no sentido de dar provimento ao pedido de restituição do veículo, as folhas 40 e 42, sendo acompanhado pelos demais diretores reguladores na 14ª reunião extraordinária da DEC, as folhas 47. Foi juntada a cópia da ata, as folhas 48, e em 23 de setembro foi encaminhado o ofício do Gabinete de Direção 2087 para conhecimento da decisão proferida pela DEC, as folhas 49 e 51. Posteriormente, os autos foram encaminhados por meio do despacho 8692 do Gabinete para a liberação do veículo, as folhas 52. Pois bem, o veículo foi liberado. A Superintendência prestou informação técnica por meio do parecer 612 e os autos foram encaminhados à DRTR, as folhas 57. Observando que o processo já se encontra devidamente instruído, procedo o devido encaminhamento de praxe. Pois bem, foi lavrado o auto em desfavor da empresa HGL Transporte Limitado por supostamente utilização de veículo não cadastrado em sua titularidade. Nesse sentido, constatou-se que a ação da autuada configurava um fato típico, definido na Lei Complementar 432, especificamente o artigo 57, inciso 1º, a linha C, utilização de veículo não cadastrado em sua titularidade na AGER. O autuado argumentou em sua defesa que, no momento da abordagem, o veículo apreendido retornava para a filial da empresa Longping High-Tech Biotecnologia com seus colaboradores no município de Poxoréu. Alega ainda que o veículo placa AXP 6619 realizava todo o trajeto dentro do município de Poxoréu, não entrando no território no território de nenhum outro município. Na mesma oportunidade, juntou o comprovante da prestação de serviço que demonstra a contratação de serviço da empresa autuada para a realização de serviço de transporte municipal no município de Poxoréu. Ao final, pugna pela isenção da aplicação da multa. A administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Em análise dos autos, verifica que a empresa autuada possui a autorização da AGER para realizar o serviço de fretamento, possuindo 3 veículos em sua frota, sendo que o veículo objeto da autuação, placa AXP
9619 não consta cadastrado em sua frota, perdão. Por este motivo, o fiscal aparentemente prendeu o veículo. Ocorre que o veículo foi abordado no posto da PRF, localizado no município de Poxorel. E a empresa estava realizando um serviço de transporte municipal, consistente no transporte de funcionários da empresa Longping High-Tech Biotecnologia, localizado na zona rural do município de Poxorel, conforme prestação de serviço juntado às folhas 17 a 28 dos autos. Aqui tem um erro. Além disso, constato que não há registros pretéritos de ocorrência de infrações por parte do autuado, que poderiam servir de indícios da prática de transporte irregular. Desse modo, resta comprovado o caráter não intermunicipal de transporte de passageiros, assim como o agente fiscal não demonstrou nenhuma ligação entre o serviço prestado pela empresa com o veículo não cadastrado na AGER e a prática de transporte intermunicipal de passageiros. Nesse sentido, a Superintendência Reguladora de Transportes Rodoviário prestou informações técnicas por meio do parecer 612 de 2022, as folhas 55 a 56. Nesse contexto, e levando em consideração todos os documentos e argumentos apresentados, conclui-se que a defesa administrativa deve prosperar. Não há indícios da prática irregular do transporte intermunicipal e não há como afirmar que o autuado, naquele momento, estava transportando os passageiros vindo de outro município. Nestes termos, opinamos pela anulação do auto de apreensão e da multa. Diante dos fundamentos apresentados, então, decido pela anulação do auto de infração 1995 e também recomendo aí para que os autos sejam encaminhados à corregedoria. Importante, senhores, registrar que também já fiz uma reunião com a Superintendência de Transporte Reguladora em função do aumento de número de casos aí que estão ensejando a anulação. E muito me preocupa essa situação, tendo em vista que, principalmente quando se trata de apreensão, o prejuízo aí aos administrados é muito grave, né? E essa situação a gente tem que procurar afastar. E enquanto corregedor também do exercício de 2021, houve uma recomendação aí naquela oportunidade, e esse colegiado já deliberou, inclusive, sobre as 10 recomendações, que existe a necessidade de um maior preparo aí dos agentes fiscais para evitar fatos dessa natureza. Então, nos termos da Resolução 02/2009, artigo 7º, dou conhecimento ao colegiado da anulação do presente auto. O diretor Paulo, passo a solicitar a manifestação sobre a ciência dada pelo senhor quanto à auto-apreensão 1995 com os demais diretores. Doutor José, como é que o senhor se declara frente à ciência dada pelo diretor, nosso item 1 de pauta? Bom dia, senhor presidente regulador. Bom dia, diretor regulador Paulo Henrique, diretor regulador Wilber Noril, nosso advogado-geral regulador, doutor Felipe Borges, a Leia, chefe de gabinete, assessoria de imprensa, aos que estão participando conosco nessa reunião, os que vierem assistir a esta reunião extraordinária e deliberativa. Estou ciente da decisão monocrática do diretor Paulo, presidente. Doutor Noril, como é que o senhor se declara frente à decisão monocrática para o item 1 de nossa pauta? Doutor Noril está impossibilitado de entrar tecnicamente com voz e está colocando no chat, passo a transcrever a leitura. Bom dia a todos, estou com dificuldade no áudio e vídeo e a internet também. Já estou avisando que talvez fique ruim, estou ciente. Se declara ciente. Diretor Paulo, à vontade. Então, presidente, eu solicito a retirada de todos os meus itens de pauta, com exceção do item 2, porque isso aí eu já tinha mandado para a reunião de quinta-feira, e como teve essa convocação e se observou o prazo de 2 dias, eu acho que por isso foi colocado em pauta. Mas eu estou solicitando formalmente a retirada de todos os meus itens, com exceção do item 2. Ok,
Tranquilo. Do item 2 e item 1, né, que nós já tratamos, né, diretor Paulo? Que estamos tratando, né? Não, então, como já tratamos, presidente, eu achei Sim, só para não... Isso. Só para entender direito. Isso. Ok. Menos o item 1 e 2, é isso, né? Perfeito. Eu também, então, completo o voto a manifestação do diretor Noril, né, que ele está ciente. Essa presidência também se coloca ciente da sua decisão reguladora monocrática de número 186, diretor Paulo, e concorda com o encaminhamento também para correição. Passamos a tratar os itens 2 a 5 e requiro aos senhores rapidamente se concordam que a gente faça meramente uma explanação, uma vez que é matéria já bastante debatida e pacificada internamente na DEC, que trata-se de tutela, de liberação de veículo, e que faça uma pequena exposição dos motivos e a gente trata em conjunto sem necessidade de leitura de relatório e voto. Doutor José, de acordo com supressão de leitura de relatório e voto para os itens 2 a 5? Estou de acordo, presidente. Perfeito. Doutor diretor Paulo, de acordo com a supressão do relatório e voto Também para estou itens de acordo, 2. presidente. Obrigado. Doutor Noril também se manifesta de acordo pelo chat e essa presidência também. Então, vou fazer a leitura e cada vez que eu ler, o diretor faz um pequeno manifesto e no final eu pego o voto de todos os diretores em conjunto para termos economia processual. Então, quanto ao AGERPRO 2022-02958, Vaz da Fonseca e Fonseca Limitada, o assunto auto de apreensão número 2593, liberação de veículo, relatório e voto, já foi convalidado o item, então trata-se só de votação quanto à tutela solicitada e é o diretor regulador de ouvidoria que tem esse voto. Suas manifestações, doutor. Bom, senhores diretores, trata-se do processo AGERPRO de 22.029.58, do Vale da Fonseca, auto de apreensão 2593. Foi feita a apreensão do veículo da empresa com apontamento de infringir o estabelecido no artigo 57, inciso 1, a linha D da Lei Complementar 462 de 2011, que trata de uso de autorização de fretamento para transporte privado de passageiros para a prática de transporte público intermunicipal de passageiros ou ainda desacompanhado do documento fiscal competente que estava sendo realizado entre os municípios de Novo São Joaquim e Primavera do Leste. Então, foi feita a apreensão, o voto trata da análise apresentada junto com a defesa da empresa e não do mérito da multa e da apreensão realizados, com fundamento no artigo 57, parágrafo 2º da nova Lei Complementar 687, que compete a essa diretoria, então, tratar deste assunto. A conclusão pelo recebimento do pedido de restituição por tempestivo de maneira cautelar pelo seu provimento, determinando a restituição do veículo apreendido, independente do pagamento da respectiva multa, condicionado ao pagamento pelo interessado da despesa de remoção e pátio. Voto ainda para que, após a restituição do veículo, retorne o processo de superintendência regulador de transporte rodoviário para que proceda com a regular tramitação da análise do mérito do auto de apreensão 2593 em todos os seus termos. Estou colocando a conclusão do voto no chat. Como voto, senhor presidente. Diretor Paulo, como é que o senhor vota em relação ao item 2 nossa pauta? Voto com o diretor Zé Rodrigues. Obrigado. Doutor Noril, como é que o senhor vota em relação ao item 2 da pauta? Perfeito, obrigado. Doutor Noril fala que vota com o relator, essa presidência também vota com o relator. Passamos para o item 3 nossa pauta, que é o AGERPRO 2022-02911, JVC da Cruz e CIA Limitada, Prudentur, Viagem de Turismo, assunto auto de apreensão número 2375, liberação de veículo, convalidar o sorteio do relator e apresentar o relatório e voto. Então, passo a palavra ao diretor Paulo para que faça... Paulo vai tirar de pauta esse? Não, né? O item 3? Não, presidente, da liberação não. Perfeito, então o item 1, 2 e 3... Eu tinha confundido o número 2. É isso, é o interesse que não sai de pauta. Da empresa. Sim, perfeito. Agradeço só sua correção e não requer pedir novamente para os diretores, uma vez que o senhor manifestou que é o item 1 e 3. Então, eu passo a palavra ao senhor que possa manifestar sobre o seu voto quanto ao item 3. Pois bem, senhores diretores, o veículo foi apreendido no dia 26 de novembro, em face da realização de transporte remunerado individual na modalidade de fretamento contínuo sem autorização da AGER.
E a AGER possui o prazo aí de 30 dias para fazer a notificação, entre outras situações. Acontece que a empresa ela apresentou uma defesa administrativa solicitando a liberação do veículo. Então, aqui eu observo os requisitos que estão presentes na lei para a avaliação da liberação do veículo, qual seja pagamento das despesas relativas à remoção e pátio, e também a observância aí que não existe mais, na verdade, os 10 dias úteis aí previstos na antiga redação da lei. Então, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela DEC, entendo pertinente a liberação do veículo sob a pena de configurar confisco e causar danos irreparáveis ao interessado, e deixar claro que o mérito vai ser avaliado posteriormente. Então, diante da apresentação de defesa administrativa, eu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao pedido de restituição do veículo placa OB H7A56 Marco Polo, cor prata, independentemente do pagamento da multa, só que condicionada às despesas de remoção e pátio. Voto ainda para que os autos sejam encaminhados aí à Superintendência Reguladora de Transporte Rodoviário para dar continuidade à análise do mérito do auto de apreensão. É como voto, senhores diretores. Muito obrigado. Como é que o senhor se manifesta em relação ao item 3, doutor José? Item 3 de pauta. Voto com o relator. Obrigado. Diretor Norio, como é que o senhor vota em relação ao item 3 de nossa pauta? O diretor Norio manifesta pelo voto com o relator. Essa presidência também vota com o relator e partimos para o item 4, que trata-se do AGER PRO 2022-03010. Nilson L. Rodrigues, Turismo, resumo do assunto, auto de apreensão 1970, liberação de veículos, convalidar sorteio de relator e apresentar relatório e voto. Pauta solicitada pelo diretor regulador de energia e ferrovia e saneamento. Passo a palavra ao diretor Norio. Vamos ver como é que ele vai conseguir se manifestar. O voto vai ser colocado em tela pela Yasmin. Pode descer até a parte da expressão do voto. Caso o diretor requeira diferente, vamos manifestando aqui. Veja só sobre o chat para mim, acho que ele já se manifesta aqui também. Doutor Norio coloca que gostaria que fizesse a leitura, por favor. Então, vou pedir para a senhora Leia fazer a leitura do que está no chat. Trata-se do processo AGER PRO 2022-03010. Interessada Nilson L. Rodrigues Turismo, assunto pedido liminar para a liberação de veículo auto de apreensão de número 1970. Trata-se de defesa administrativa com pedido de liminar apresentada pelo autuado Nilson Rodrigues Turismo, protocolado junto a esta agência. O voto dele nesse contexto, após análise do pedido apresentado sob pena de causar danos irreparáveis à empresa, vota por conhecer e dar provimento ao pedido liminar de restituição do veículo placa KIG 1417 do autuado Nilson L. Rodrigues Turismo, independentemente do pagamento da respectiva multa, condicionado ao pagamento pela interessada das despesas de remoção e pátio, e, por fim, vota ainda pelo encaminhamento dos autos à Superintendência Reguladora de Transporte Rodoviário, SRTR, para continuidade da tramitação e análise do mérito do auto de apreensão de número 1970. Ok, manifestado o seu voto, diretor Norio. Então, vamos coletar o voto dos demais. Como é que o senhor vota em relação ao nosso item 4 de pauta, doutor José Rodrigues? Voto com o relator. Obrigado. Como é que o senhor vota, diretor Paulo? Voto com o relator, presidente. Perfeito. Como é que essa presidência vota também com o relator? Sabemos da dificuldade de se manifestar, né? Mas pelo que coloca no chat e expressa no voto assinado, também está amparado e voto com ele.
Passamos a tratar do item AGERPRO 2022-02-883, Rio Novo Transporte e Turismo Limitada. Assunto: auto de apreensão 2709, liberação de veículo, convalidar, sorteio de relator e apresentar relatório e voto. Pauta solicitada pelo diretor regulador de ouvidoria. Passo a palavra ao senhor Dr. José. Trata-se do processo AGERPRO 2022-02883, interessado a Rio Novo Transporte e Turismo Limitado, o assunto é auto de apreensão 2709. Foi realizada a apreensão do veículo, de acordo com o que está estabelecido no artigo 57, inciso 1, a linha A da Lei Complementar 432 de 2011, por operação de serviço intermunicipal de transporte passageiro em horário, itinerário ou sessão não autorizados pela AGER. O itinerário estava sendo realizado entre as localidades de Guarantã do Norte e Vila Rica. A empresa Rio Novo apresentou sua defesa administrativa. Neste voto não está a se tratar do mérito do auto de apreensão, né, e da aplicação da multa, somente sobre a tutela do veículo que ainda se encontra apreendido sob responsabilidade do Estado. Então, nos termos do que dispõe o artigo 57, parágrafo 2º da Lei Complementar 687 de 2021, e ainda a súmula 510 do STJ, eu voto pelo recebimento do pedido de restituição por tempestivo de maneira cautelar pelo seu provimento, determinando a restituição do veículo apreendido, independente do pagamento da respectiva multa, condicionado ao pagamento do interessado da despesa de remoção e pátio. Voto ainda que, após a restituição do veículo, operatório no processo da Superintendência Reguladora de Transporte Rodoviário para que proceda com a regular tramitação para análise do mérito do auto de apreensão 2709. Como voto, senhores diretores? Obrigado, doutor José. Diretor Paulo, como o senhor vota em relação ao item 5 de nossa pauta? Eu voto com o relator. Perfeito. Doutor Noril, como o senhor vota em relação ao item 5 de nossa pauta? Só colocar uma mensagem no chat. Como vota, diretor Noril, com o item 5 da pauta? Só para ver se ele está só pelo áudio, só pelo chat. Ah, não, já tem atualizações e peço desculpas. Perfeito. Mas é o último, pode ser. Uhum. Então já tem, peço só desculpa que estava desatualizado o chat. Então o doutor Noril também vota com o relator. Com a retirada de pauta dos itens 6 até o item 13 pelo diretor de Transportes e Rodovia, nós encerramos nossos assuntos de pauta, do 6 ao 13, do 6º ao 13º. Com isso, eu só queria destacar e pegar a concordância dos senhores, que o item 2 não vai ter convalidação do relator, porque já foi convalidado na reunião anterior, e os itens número 3, 4 e 5, para além do voto, terá convalidação, como é costumeiro, na primeira reunião, convalida a distribuição que é feita pela chefe de gabinete por decisão de diretoria, e também coloca voto. De acordo, diretor José? De acordo, presidente. Obrigado. De acordo, diretor Paulo? De acordo. De acordo, diretor Noril? Obrigado pela expressão, doutor Noril. Essa presidência também está de acordo, para que fique devidamente convalidado. E encerramos essa reunião desejando um excelente dia de trabalho. Os pontos solicitados para sorteio vão constar em nossa ata da deliberativa, doutor Paulo, conforme sua solicitação, tá? Beleza? Obrigado, senhores. Excelente dia de trabalho e até a tarde. Bom dia a todos. Bom dia, bom trabalho a todos. Bom trabalho. Bom dia, senhores. Bom trabalho. Obrigado.